Fala aí, Plastilover, firmeza total? É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos aqui para solucionar problemas na transformação do plástico. Fiz uma enquete rapidinha no Insta, falei sobre alguns parâmetros de processo e de que maneira que eu fiz? Eu coloquei lá o conceito e perguntei para vocês qual que era o parâmetro que se relacionava com aquele conceito. Bastante gente acertou isso, me deixou muito feliz, satisfeito com isso. Algumas pessoas deram chutes bem dados que também tem que ser considerado. O parâmetro que nós vamos falar hoje é velocidade de injeção ou velocidade de preenchimento. Velocidade de injeção ou velocidade de preenchimento é uma relação da quantidade de material que deve ser injetada dentro de um volume da cavidade. Então vai ser dado em centímetros cúbicos por segundo, ou centímetros por segundo, ou milímetros por segundo, ou metros por segundo. Cada fabricante acaba tendo a sua unidade de medida, mas em verdade se relaciona com a característica do cilindro de injeção, cilindro hidráulico de injeção, e estar empurrando o material para dentro da cavidade. Então, à medida que ele avança, ele vai ter uma certa velocidade, a quantidade de material vai ser injetada por uma unidade de tempo. Então, velocidade de injeção é um parâmetro que é dado de uma unidade de deslocamento por uma unidade de tempo e é comandado, né, pela velocidade hidráulica do cilindro hidráulico de injeção, que vai empurrar a rosca plastificadora, que por sua vez faz com que o material do ponto onde a dosagem parou seja impelido para dentro da cavidade, realizando o preenchimento. Se ligou aí o que significa então? Vamos fazer um testezinho rapidinho? Cara, olha aqui, ó, velocidade de injeção, né? Então existe um âmbito hidráulico e vai colocar o material, eu vou tomar todo o cuidado para não espirrar, tá bom? Mas espero que vocês estejam vendo legalzinho, ó. Ó, essa velocidade pode ser mais lenta, ou pode ser mais rápida e pode diminuir no final. Ah, sensacional, hein? Muito se fala sobre a velocidade de injeção no mercado, de que maneira que a velocidade pode influenciar no preenchimento da máquina. E hoje, nos dias atuais, nós temos materiais extremamente fluidos que são utilizados para processos de injeção rápida. Os fabricantes, os grandes fabricantes de materiais estão até se mobilizando seus experts para falar desse movimento aí que é o trabalho com ciclos rápidos, né, de peças de espessuras extremamente finas, né, materiais extremamente fluidos. Então a velocidade de injeção é um parâmetro que acaba coordenando esse movimento das macromoléculas para preencher o molde. Se você tiver uma velocidade muito elevada, pode ser que você tenha turbulência dentro da cavidade e essa turbulência pode originar vários efeitos no produto final. Efeitos como, por exemplo, marca de fluxo, como esguichado, como marca de formação de gás. Às vezes o excesso de turbulência aumenta a temperatura da massa em alguns pontos do molde, o que vai dificultar também a organização das macromoléculas, provocando a possibilidade de aparecimento de rechupes ou até marcas de esguicho na superfície da peça. Então a velocidade ela pode ser desde muito lenta até muito elevada. Agora tem uma coisa aí que precisa ser dito, e as máquinas atualmente todas são munidas desse recurso que é o perfil de preenchimento, perfil de velocidade de preenchimento ou perfil de velocidade de injeção. Deixa eu escrever aqui. O que é o perfil? O que é esse perfil? É a possibilidade que você tem de variar a força, né? Vou segurar aqui para ver se vocês possam ver adequadamente. Né, com que ele vai sendo preenchido bem lentamente ou rapidamente. Você percebeu que tem uma diferença aqui na saída do material? Né? No material plástico isso pode ocorrer até um inchamento do plastificado e isso causa vários problemas. Aí agora é o seguinte, como é que saber esse negócio da velocidade de preenchimento soluciona problemas na transformação do plástico? Olha, é o seguinte, uma vez um amigo estava injetando uma carcaça, e era uma carcaça de um aparelho eletrônico pequenininho e tal, mas o que acontecia? Ela tinha os cliques de preenchimento, né?
e tinha os pontos assim mais elevados onde tinha os parafusos de fixação. E nessas regiões as espessuras eram maiores. Bom, na região do clique, né, o encaixe, era mais perto da superfície. E a parte do parafuso era mais no final do preenchimento. Então a injeção por aqui, criava aquela casca, né, e ia até o final lá. Quando você tinha a formação da região mais espessa, apareciam algumas marcas de fluxo. Ou rechupe, ou saliência, ou ainda um espirrado. E cada um desses casos foram resolvidos com perfil de velocidade. Cara, tranquilaço. Tem uma teoria, e aí é comprovado que é o seguinte: quando o material polimétrico ultrapassa por uma velocidade elevada, de uma espessura menor para uma espessura maior, ele estoura aquele fluxo, né? O fluxo do material passa geralmente nesse formato, ele acaba estourando aqui, então vai, que origina o que a gente chama de esguichado. É uma marca na superfície da peça. E era uma peça visual, não podia ter isso daí. Bom, para resolver isso, como que fizeram? Escamoteamento das velocidades, exatamente uma variação, a possibilidade de mudança das velocidades. Escamoteamento do perfil de velocidades. Olha que palavra legal. Em produtos de parede mais fina, você consegue injetar mais rapidamente, porque o material vai logo preenchendo, endurecendo na casca, que ele precisa ter velocidade para preencher toda a cavidade, senão ele vai endurecer antes e vai perder a capacidade de fluir. Mas quando você passa de uma espessura menor para uma espessura maior, ocorre a explosão da massa que vai originar o esguicho. Cara, nesse ponto você tem que diminuir a velocidade. Diminui, o material passa e você pode voltar a aumentar. E esse que é o lance do perfil, né? Você faz um ajuste pontual. Porra, Marcelo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho os softwares de simulação. Como que eu faço isso? Você vai preencher na cavidade gradativamente. Coloca a dosagem conforme deve ser, né? Coloca a velocidade conforme deve ser, mas diminui a pressão de preenchimento ao ponto da peça falhar. Então começa desde o começo, preencher o canal um pouco mais, vai abraçando a peça até que você tenha o preenchimento e você vai encontrar todos os pontos de preenchimento. Nesse momento não se preocupa muito ainda com o aspecto qualitativo da peça, o objetivo é só determinar o que ponto do preenchimento está acontecendo, e é distância mesmo, é distância lá no cilindro de plastificação, para você determinar que quando o conjunto de plastificação passar por aquele ponto, ocorra a variação da velocidade como você precisa. E nós fizemos isso daí. Velocidade mais rápida nas espessuras menores, uma redução de velocidade na passagem dessa transição, e aí o aumento da velocidade depois. Resolvemos os três problemas de uma vez só, porque o material pôde se acomodar. E ele podendo se acomodar, as macromoléculas, as fibras presentes naquele composto polimérico, puderam também se alinhar. Então aumentou a resistência ao impacto das regiões de clipe, né? Resistência à flexão também, e melhorou a resistência ao parafusamento, né? Quando estava nas regiões onde era a fixação. Além de terminar com aquela marca do esguicho que existia por conta dessa variação de velocidade, trabalhando com a mesma, por conta da variação de espessura, trabalhando com a mesma velocidade. É muito legal isso daí. Então, se ligou aí? Qual que é o lance? Velocidade de preenchimento é a velocidade com que o material preenche, e você pode variar essa velocidade de acordo com a natureza do seu material, de acordo com a natureza do seu molde. Se o molde tiver espessuras menores e espessuras maiores, na transição você precisa diminuir a velocidade para que ocorra uma organização da massa polimérica, tanto das macromoléculas quanto dos aditivos, sobretudo das fibras presentes. Beleza? Cara, eu espero ter te ajudado aí no que significa a velocidade de injeção, espero ter esclarecido isso para você. Mas se ficou alguma dúvida aí, dá um salve para mim, não morre com a dúvida. Manda um e-mail para mim, marcelo.orosco@c3p2.com.br, que eu vou responder, vou procurar saber, vou aprender mais um pouco com você. Se tiver uma história para contar também, não morre com a história não. Vamos compartilhar essa história para que as pessoas possam saber, para que eles também possam solucionar problemas na transformação do plástico. E é para isso que eu estou aqui, tá bom? Dá um like aí no meu vídeo, curte a minha publicação e compartilha com as suas redes sociais. Tem gente que está precisando conhecer essas coisas. Fica com Deus. Um abraço do Orosco.